E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Fiat Argo, esse aqui na versão Tracking 1.3 com câmbio manual, que pode ser uma ótima opção para você que quer um carro para andar na cidade, quer uma boa altura ao solo, não abre mão de conforto e também tem ainda assim um bom nível de tecnologia e de consumo. Ótimo espaço interno também. Quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo. O Argo na linha 2023 recebeu pequenas mudanças, realmente bem pequenas. Aqui na dianteira ainda tem o mesmo farol, praticamente a mesma grade, tem algumas diferenças pequenas. E aqui tem um vinco novo e agora a gente também tem um pedaço diferente aqui, onde tem o farol de milha nessa versão aqui. Em outras versões a gente não tem mais, e um acabamento levemente diferente, mas assim, você vai perceber grande diferença se você colocar um do lado do outro. Olhando assim, simplesmente só essa versão aqui, essa unidade, é bem difícil de perceber. A gente ainda continua com esses adesivos aqui que dão um ar um pouco mais off-road, mais aventureiro para o carro, que é a proposta justamente. Ele não é um carro preparado para off-road, não é um carro feito para trilha, nem nada do tipo, por mais que ele tenha esses pneus aqui Pirelli Scorpion ATR, que são pneus mistos e servem também para você fazer uma trilha no caso de carros maiores, né? Por exemplo, o Jeep Renegade ou o Compass Trailhawk vem com esse pneu. Mas, lógico, a gente tem uma tração 4x4, um carro mais bem preparado. Então, por que ele está aqui? Bom, ele está aqui justamente porque é um carro pensado para a cidade, mas é um carro pensado para você fazer praticamente o que você quiser na cidade. Então sim, em algumas ocasiões de terrenos um pouco mais acidentados, esse carro vai se sair melhor do que outros. Tanto porque ele é um pouquinho mais alto do que o Argo tradicional e, lógico, ele tem esse design também mais aventureiro, como esses plásticos aqui na lateral mostram. Aqui a capa do retrovisor é pintada em preta, o teto também é pintado em preto. Esse carro tem alguns opcionais, como por exemplo a chave presencial. Então, vocês viram que fechou sozinho ali o vidro, então o vidro tranca automaticamente, o carro também. Aqui você mantém apertado e ele abre, mas a gente não tem aquela função, por exemplo, de ligar o motor à distância. Isso a gente não tem, mas isso faz parte de um package opcional, junto com o banco de couro, ar-condicionado digital e alguns outros itens que eu vou falando ao longo do vídeo, e os preços também, e detalhadinho, tudo aqui na descrição. Enfim, o que a gente mantém também aqui no Argo é o motor 1.3, motorzinho muito bom por sinal. Aqui vamos abrir o capô, motor que a gente já viu lá na estrada, aqui no canal pelo menos que eu me lembro só a estrada, mas esse motor aqui tá já há algum tempinho no Argo e no Cronos, né? O Cronos ainda não apareceu aqui no canal, mas espero poder trazer bem em breve, né? Que a nova versão também do Cronos ficou bem interessante. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já foi lançada a versão com câmbio CVT, inclusive bem recente, há praticamente uma semana atrás, e que tem um ótimo custo-benefício. Então, a gente tem uma versão Tracking também com câmbio CVT por pouco menos de 100 mil reais, ou dependendo do package opcional que você colocar ali, vai passar dos 100 mil, mas ainda assim, para um carro bem completo, é um bom preço. Esse aqui ainda está com câmbio manual, mas também é uma boa opção. Bom, motor 1.3 aspirado, que rende até 107 cavalos e 13,7 kg de torque. Aqui não tem manta acústica, mas é um motor até que silencioso, ele não faz muito barulho, não vai muito ruído lá para dentro. Isso também porque tem um bom isolamento ali na parede corta-fogo, inclusive dá para ver muito bem a manta acústica e térmica que tem ali. É um motor que rende bem porque ele tem um bom consumo, então a gente consegue fazer mais de 9 km por litro na cidade com etanol, para lá dos 10, 11 na estrada. Então é um carro que de certa forma tem um consumo bom. O desempenho não é, lógico, seu forte, mas não é ruim não, ele anda tranquilinho na cidade, primeira, segunda, terceira ali, ele responde bem.
Lógico, se você estiver numa estrada, né, de quinta marcha, for fazer uma retomada de 80, por exemplo, para 120, ele vai ser devagar. Mas isso não é novidade para nenhum carro desse estilo, né, desse tipo, vamos dizer assim. A mancada que eu acho também do Argo é que eles nunca colocaram um DRL, inclusive nessa versão top de linha. Aqui a gente tem um LED sim, mas é somente uma luz de posição, ela é a famosa lanterna. Não tem nada de LED aqui, tanto no projetor, quer dizer, não tem projetor, né? Então a gente não tem projetor, também não tem faróis de LED, é farol com a luz amarela mais tradicional. Mas eu acho que poderia ter um DRL, né? Hoje em dia tem um Quid, tem um DRL, e esse carro infelizmente ainda não. Agora bora conhecer um pouquinho lá da traseira. E já aqui na traseira do novo Fiat Argo, não mudou coisa alguma. Piada ruim. Aqui o logo da Fiat, o badge Argo, sempre como foi em cinza escurecido. Aqui embaixo aquele adesivo tracking com detalhezinho laranja, que eu acho bem bonito, inclusive combina bastante com essa cor do carro, que é a cinza Silverstone. Aqui a gente tem um porta-mala bem interessante. São 300 litros de capacidade, não é o maior do segmento. A gente tem carro, por exemplo, como o Citroën C3, que tem uma capacidade de porta-mala maior, mas 300 litros está de bom tamanho. Aqui tudo bem forradinho, também tem esse tampão aqui forrado, aqui também no carpete. Inclusive aqui, olha, tá sem arranhão nenhum. Acho que nenhum jornalista que pegou esse carro aqui, viajou ou usou porta-mala, porque tá zero, porque é difícil de ver. E aqui atrás, claro, sensor de estacionamento e câmera de ré. Inclusive esse carro aqui ele tá com um acessório oficial da Fiat, que é este tampão, que eu não sei se eu vou conseguir tirar aqui. É um tampão de borracha, meio plástico, que você põe atrás e aí dá uma protegida no seu porta-mala, então você não vai riscar, nem, né, riscar não, né, mas você não vai acabar estragando o carpete do próprio carro. Então tem esse borrachão aqui que ajuda, né? Ixi, agora tem que tirar a mochilinha, bolsinha da câmera e pôr de volta. Como obviamente ele é feito pro carro, ele fica muito bem encaixado e é um acessório original da Mopar. O preço você dá uma olhadinha aí no site, e não sei se isso depende de região para região, de concessionária para concessionária, se eles podem alterar o preço, mas eu chuto aí que sejam uns R$500 mais ou menos essa tampa. Eu vou pôr depois aqui embaixo para vocês verem. Aqui na lanterna não mudou absolutamente nada. No geral aqui, mesma coisa também, né? A gente tem aqui essa saída de escapamento, que é real e parece um cabo HDMI, entrada HDMI. Aqui tem esses defletores, tudo, né? Aqui essa luzinha, a luz não, né? Aqui o olho de gato, né? Luz refletora. E só, né? A gente não tem praticamente nenhuma mudança. Agora bora conhecer um pouquinho lá por dentro. E já aqui por dentro do novo Argo Tracking. Novo só porque é 2023, né? Porque novo mesmo não é. A gente tem um espaço legal, ó. O espaço é bom. O banco da frente tá ajustado pra mim. Lembrando que eu tenho 1,78 m de altura. Aqui, ó, o acabamento é simples, mas é bom. O plástico é de boa qualidade. Tem uma diferença de texturas aqui. A maçaneta aqui nesse caso, ela é preta, simples. Podia talvez, né, ser um prateadinho. Aqui, Twitter do sistema de som, que é bom, viu? Bem bom pro padrão do carro, assim. Aqui também é tudo plástico, mas o vidro elétrico com toque, não tem nenhum parafuso aparecendo e tem um espaço para uma garrafa pequena. O tapete de borracha. Não tem bolsão aqui na frente, né, do banco do motorista, só aqui, né, do passageiro. Na frente não, né, atrás. Os bancos são de couro, mas lembrando que isso é um opcional. Costura laranja, inclusive a qualidade do couro é muito boa, viu? Cabeceira aqui para os três, também cinto 3 pontos para os três. Vou fechar essa porta aqui. Aí, teto preto, bem legal também teto preto. Aqui tem as alças PQP quase para todo mundo, porque pro motorista infelizmente não tem, né? Aqui Fiat Flag. E tem uma saída USB aqui para quem vai atrás. Também, claro, pode ser usada por quem vai lá na frente. Aqui é um porta-copo. Na verdade acaba sendo um espacinho para quem usa o carro mesmo lá na frente.
Aqui tem um tapetinho emborrachado, porque a gente não tem aquele console aqui, né, mais alto e também com o porta-objetos. Então no final o único porta-objetos que acaba sobrando é esse aqui. Bom, vamos lá para a parte da frente. O túnel central aqui, ó, é bom, não é nem tão alto, nem tão largo, dá para uma pessoa ficar lá no meio tranquilo. Então, já aqui dentro, no banco da frente do motorista, a gente tem o mesmo painel que a gente já conhece do Argo, mesmo interior, praticamente os mesmos equipamentos. Então, aqui na frente, na parte de cima da porta, a gente tem o mesmo acabamento lá de trás, maçaneta preta, tudo em plástico, mas com essa diferenciação de texturas. Porém, já nessa parte aqui do lado, a gente tem couro, e aqui onde apoia o braço também. Se você não levar o opcional em couro, aqui vai vir em tecido. Aqui o puxador também é totalmente preto. Eu acho que talvez um detalhezinho, por exemplo, nesse cinza aqui ia ficar bem bonito. Inclusive esse cinza é bem bonito, é um cinza fosco, um pouquinho mais escuro. Aqui também o painel todo em plástico, mas com texturas diferentes. Então aqui é uma textura, aqui é outra, aqui é outra. Isso é interessante. O volante também é revestido em couro. Lembrando que o volante revestido em couro também é um opcional, assim como o ar-condicionado digital, assim como o controle de tração e estabilidade, e também assim como o Hill Holder, que segura você nas ladeiras para num carro, para a hora que você soltar o freio, o carro não voltar e não precisar usar o freio de mão para fazer saída em rampa. Tem muita gente que não vai preferir usar o tradicional freio de mão ao invés de usar essa função, mas para quem gosta, a função está disponível. Aqui tem um pequeno porta-objetos, aqui também continua cinza. Aqui as bordas da saída de ar são cromadinhas, você pode fechá-las assim, estilinho Mercedes-Benz, das saídas redondinhas assim. Aqui os controles do carro, como por exemplo o farol de neblina, que não fica aqui, né? Aqui só a luz normal, né? O farol, lanterna, quer dizer, lanterna e farol, que não é automático, infelizmente. Limpador de para-brisa também não é automático. Inclusive, falando em limpador de para-brisa aqui, o retrovisor não é fotocromático. Aqui tem o botão para você desligar o controle de tração e estabilidade. Aqui fica o pisca-alerta do carro. E aqui, trava-destrava do carro. Ar-condicionado digital, bem fácil de utilizar, que liga, desliga. Aqui você mexe na temperatura que aparece aqui. Aqui a gente tem auxiliar, uma entrada USB, não tem entrada USB tipo C e claro também não tem carregador por indução. Aqui tem um tapetinho de borracha com esse desenho bonito, 2 porta-copos e esse espacinho que cabe seu celular perfeitamente. Aqui o botão, como vocês estão vendo, para acionar o carro. Então aqui como fica o detalhe do ar-condicionado. Ar-condicionado que funciona muito bem, por sinal. Aqui manoplinha de câmbio, gostosinho de segurar. Aquele mesmo câmbio Fiat que você já conhece, aqueles engates um pouco mais moles e tudo, mas que particularmente eu gosto. Aqui tomadinha 12 volts, um outro pequeno porta-objetos e um pouco raso, porque agora, por exemplo, que o freio de mão está levantado, a gente tem um espaço legal, mas se você abaixa o freio de mão, o espaço aqui já fica bem menor, então não pode colocar coisas muito altas, senão vai prejudicar o espaço e também o funcionamento aqui do freio de estacionamento. E aqui, né, aquela mesma saída USB que eu te mostrei lá atrás, que também, claro, pode ser utilizada aqui na frente. Banco em couro, aqui na frente ele vem escrito Tracking, com esse grafismo laranjinha com preto e cinza, como é lá do lado de fora. Bem bonito o banco, e é um banco confortável, eu gosto. Então, a gente tem esses detalhes aqui, que eu gosto bastante do carro. Ele tem o mesmo problema do Pulse, aqui do porta-luvas. Eu acho que isso é uma coisa meio generalizada de Fiat. Então você vê que ele nunca fica fechado como deveria assim, ele fica meio com esse vão um pouquinho aberto. Não que isso faça alguma diferença no uso, mas tudo bem. O que eu senti falta foi de porta-copos maiores, realmente, de algum espaço para você colocar seus objetos, né? Infelizmente tem que ficar pondo aqui na porta, e aqui não cabe nem uma garrafinha da menor praticamente, fica bem apertado, né? Então aqui a gente também tem, ó, espelhinho, não tem iluminação aqui para o espelho. Aqui a iluminação é halógena, né, luzinha amarela. Se eu não me engano já foi em LED. O Pulse eu sei que é em LED, é que eu não tenho certeza. Mas ele assim é um carro bem equipadinho, né? Multimídia, ela é pequena, mas ela é muito boa. Então tem esses botões touch aqui, por exemplo. E também você consegue mexer aqui
pelas configurações do carro, tudo mais. Então eu acho legal, né? Essa multimídiazinha, o som é bom, a qualidade da tela tá boa, ela só é pequena. Então isso poderia já evoluir para uma multimídia do tamanho que tem lá no Pulse, por exemplo, mesmo que na versão mais básica, mas uma tela maior. Lembrando também que aqui no volante a gente tem essa novidade aqui do miolo, que é igual lá no Pulse, agora é igual na Toro, no Fastback, enfim, os modelos mais novos da Stellantis, da Fiat no caso. Aqui tem um pequeno computador de bordo que mostra bastante coisa, inclusive aqui, ó, é bem bom, eu acho bem justo, inclusive ele vem até em versões mais básicas, isso eu acho que a Fiat sempre mandou muito bem, esses computadores de bordo, bem legal, ó. E aqui, claro, padrão de sempre, a gente tem o conta-giros e aqui o velocímetro, marcador de combustível e marcador da temperatura. O carro ele ajusta em altura, mas não ajusta em profundidade. Falta força minha? Não. Realmente ele não ajusta. Pois é, mas a gente tem ajuste de altura do banco também. E claro, do encosto. Porque senão imagina só se não tivesse esses ajustes e você tivesse que dirigir praticamente da forma que a montadora quer. Aí não dá, né? Imagina. Você ia ficar todo apertado se você fosse muito grande, ou ia ficar muito espaçoso se fosse pequeno, né? Seria impossível. Enfim, viajei aqui. Agora, bora lá dar aquela voltinha pra gente ver um pouco mais na prática como que funciona aqui o Argo Tracking e se ele vale a pena, ou você deve pular talvez para um Pulse. Será? Bom, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bora dar uma volta. É isso aí, galera, bora dar aquele rolezinho aqui a bordo do novo Fiat Argo 2023. Esse aqui é na versão Tracking, que é a mais completa do modelo. Nesse caso aqui, realmente a mais completa, com todos os opcionais possíveis. E que é um carro bem completo para você que anda bastante no dia a dia, tanto em cidade e também para a estrada, porque querendo ou não, esse carro aqui ele também é muito bom para viajar, porque ele tem um bom porta-malas e tem um bom espaço interno. Eu acho que o Fiat Argo Tracking ele ainda faz sentido sim na gama. Acho que o primeiro questionamento que uma pessoa que está afim desse carro faz é Argo Tracking ou Pulse Drive, que é a versão mais básica do Pulse, né? Eles estão separados ali por uma diferença não tão grande assim de valores, mas eu acho que o Argo Tracking vale muito mais a pena se você compra ele na versão de base, né, que custa 90 mil reais. Eu acho que por 90 mil reais ele tem um bom custo-benefício. É caro, mas ele já traz as rodinhas de liga leve, já é um carro numa versão mais completa, já tem a multimídia, enfim. Os opcionais, se a gente não colocar, a gente vai perder aqui o banco em couro. Ele não vai ter o assistente de rampa, o que eu acho que talvez deveria ser um item obrigatório, mas tem muita gente que não gosta, prefere fazer ali o controle ou na embreagem ou puxando o freio de mão, como é um pouco mais tradicional. Essas coisinhas assim, que eu acho que daria para abrir mão. Sensor de estacionamento, por exemplo, não sei, ficar um pouco a critério de cada um, né? Câmera de ré, esse tipo de coisa. Mas eu acho que mesmo sem banco de couro, banco de couro aqui é um item que não é tão necessário assim, né? A gente conseguiria conviver muito bem com um carro desse aqui com bancos em tecido. Ele não é um carro num padrão que você fala, não, esse aí em tecido não rola não, tem que ser couro. Como se, por exemplo, a gente comprasse um Creta, talvez um T-Cross, por exemplo, que, sei lá, eu não imagino muito carros assim, desses assim, que já não sejam com banco em couro, sejam com banco em tecido. Já fica um pouco esquisito. Mas ainda assim também, claro, sempre dá pra pôr depois e... não, ficar gosto e bolso de cada um, né? Enfim, eu acho que comparado ao Pulse, a gente vê uma diferença assim, mesmo os dois sendo um projeto razoavelmente parecido, né?
O Pulse ele é como se fosse o Argo maior, não dá pra negar. Mas dá pra ver que o Pulse ele é um projeto já mais recente, sim. Tanto em dirigibilidade quanto no geral, convívio, né? Eu acho que essa multimídia poderia ser maior, né? No Pulse ela é maior, mesmo na versão de entrada aqui, a tela é menor, né? A parte do multimídia é grande, mas a tela é menor, né? Ele fica com grandes bordas. Ainda assim é maior. Essa multimídia é boa, mas é maior. O ar digital eu não acho que seja tão necessário assim, eu não faria tanta questão, né? Porque o outro vai funcionar de qualquer forma, né? Isso também aqui é um opcional do carro, não é um opcional que eu colocaria. Eu acho que esse carro ainda faria um pouquinho mais de sentido colocar o banco em couro e o ar digital na versão automática, que também não é tão mais caro do que esse aqui. Ali eu acho que faz um pouco mais de sentido. Inclusive espero em breve trazer a versão automática com câmbio CVT aqui para vocês. Mas ainda acho que esse carro aqui ele tem um bom custo-benefício, não necessariamente nessa versão aqui, mas como por exemplo comparado a versões mais básicas e carros mais básicos, né? Então, como sempre, a gente faz aquela comparação Kwid e Mob. Droga. A gente sempre faz essa comparação porque basicamente, como são os carros mais básicos e mesmo os mais básicos vêm subindo de preço, qualquer carro maior ou melhor que tenha um preço parecido, claro, acaba sendo um custo-benefício melhor. Então eu acho que, por exemplo, um Argo Drive hoje é muito mais negócio do que um Mob top de linha, e eles custam praticamente a mesma coisa, né? Talvez tenha um equipamento ou outro a menos no Argo, mas eu ainda acho que de certa forma é mais carro, entendeu? É maior, é mais espaçoso, é mais moderno, é mais bonito, né? Porque falar que o Mob é bonito também é um pouco sacanagem. E comparado até com carros do próprio grupo Stellantis, como por exemplo o novo C3. O novo C3 ele é um pouquinho mais agradável na direção, e eu acho que em relação ao espaço, tudo, talvez ele esteja para igual ou melhor. Ele é um projeto mais novo, mas querendo ou não, esse carro aqui tem mais coisas, né? A versão que eu testei a fio com motor 1.6 câmbio manual é praticamente o mesmo preço. Esse aqui já tem um controle de bordo muito superior, tem já contagiros, coisas que lá não tem. O vidro é tudo aqui, né, na mão mesmo, não tem o traseiro aqui no console central, né? Mesmo com os opcionais, a gente já tem banco em couro, né, tem o ar digital, mas ainda que tire esses opcionais, ainda assim eu acho que talvez seja pouca coisa melhor. A multimídia lá é melhor, né? O som, mesma coisa praticamente. Mas eu acho que esses detalhezinhos assim pequenos fazem uma diferença no dia a dia, assim, em relação a conforto, como por exemplo os vidros elétricos. Então eu acho que esse aqui ainda faz sentido, sim. Ainda acho que é uma boa compra. Talvez não na versão Tracking, mas eu ainda acho que a Tracking também está bem posicionada assim. Não acho que é um carro com preço exorbitante pelo que ele oferece, comparado aos concorrentes e comparado à própria linha do Argo. Então é um carrinho gostoso de dirigir, econômico, né? Ele é bem econômico. Eu acho que também tem uma suspensão muito boa. Esse carro ele é bem valente. A suspensão dele é diferente sim do que a do Argo mais tradicional, em outras versões. Então ele tem uma suspensão bem mais parruda. Ele é um carro bem parrudinho assim. É um carro para cidade, eu diria que quase perfeito, né? Você não raspa em nada com ele, você passa em qualquer buraco, qualquer valeta, tudo tranquilamente e com conforto. É uma suspensão confortável, você não sente as irregularidades assim tão facilmente. Isso é legal. É interessante também a gente ter um pneu misto aqui nesse caso. Lógico que a gente não vai botar esse carro para fazer off-road, nada do tipo, mas em situações que você precisa talvez de mais tração no carro ou algo do tipo, principalmente para quem mora um pouco mais afastado ali, vai pegar assim uma estradinha de terra, cascalho, coisa do tipo, ajuda, não dá para falar que não ajuda. O câmbio aqui é aquele que a gente conhece do Fiat, meio molengão, tudo, mas
eu gosto, acho que os engates são bons. Em nenhum momento eu vou engatar uma marcha e acabo engatando a outra, achando que eu estou engatando, por exemplo, a quarta e estou pondo a segunda, ou vice-versa. Não, eu acho confortável dirigir. O banco também é confortável. Eu acho que talvez o banco em tecido seja um pouquinho mais confortável do que o banco em couro. Alguns carros que tem essa opção, eles costumam ser mais confortáveis com o banco em tecido. No geral, mesmo em todas as marcas, eu acho que o banco de tecido ele é um pouco mais macio, mais confortável do que o banco em couro. Isso eu digo no geral mesmo. Mas aí é um pouco questão de gosto, né? O bom daqui é para limpeza, por exemplo, muito mais fácil de limpar, se derramar um líquido, uma coisa do tipo, é bem vantajoso nesse quesito. Então, eu gostei do carro, né? Recomendo. Acho que tem alguns pontos pequenininhos aí que deve, né, ser corrigido, mas de cara assim, eu acho que o que se destaca são muito mais os pontos positivos do que os negativos. Eu acho que os pontos positivos são realmente bastantes, por mais que sejam pontos comuns de se verem, né? A gente costuma ver a maioria das coisas que eu falei aqui nos outros carros. Sim, mas se tem aqui, então já é um bom motivo, né? Foda se não tivesse realmente nada, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sobrou ainda algum questionamento, né, alguma dúvida, coloca aí embaixo que eu vou responder vocês. E espero vocês para um próximo vídeo. Não esquece de dar aquele like, de dar aquela inscrição no canal. Um abraço e até a próxima. Falou!